A mentira torna vão o martírio. Terceiro, esse pensamento desonra os santos mártires, fazendo desaparecer até mesmo o valor do martírio. Segundo eles, os mártires teriam agido com mais sabedoria e retidão se não tivessem se confessado cristão diante de seus perseguidores, pois assim evitariam que estes se tornassem assassinos. Porém, mentindo e negando o que eram, teriam preservado a vida do corpo e a fé no coração, ao mesmo tempo em que impediriam aqueles de cometerem um crime que já estavam decidido. Desse modo, já que não se tratava de pessoas próximas à sua fé cristã, mas de inimigos da verdade, não deveriam falar com a boca a verdade que estava em seu coração. Se, pois, Geu, que eles maliciosamente evoca como exemplo clássico de se mentir com prudência, mentiu fingindo ser um fiel servo de Baal, para exterminar os adoradores de ídolos, com muito mais razão. Dizem em sua perversidade em tempos de perseguição: os servos de Cristo devem fingir-se servos de Satanás, para que os servos do diabo não exterminem os servos de Cristo. E assim, se Geu rendeu o sacrifício a Baal para matar os homens, por que não poderão os cristãos render sacrifícios aos ídolos para salvar os homens? Assim, que mal ele teria feito de acordo com essa ilustre doutrina de mentirosos, ao fingir esse culto material ao diabo, se em seu coração conserva o culto íntegro ao seu Deus? Mas os verdadeiros mártires, os santos mártires, não compreenderam dessa maneira a doutrina do apóstolo. Eles viveram e sustentaram com firmeza o que está escrito: com o coração se crê para ser justificado, mas com a boca se confessa para a salvação. E em sua boca nunca se encontrou mentira, e dessa forma se mantiveram irrepreensíveis. Seguiram seus caminhos às moradas celestiais, onde não precisam se proteger contra as tentações da mentira, pois ali já não há mais mentiras nem ao próximo, nem aos estranhos. Eles certamente não teriam imitado a conduta de Geu, que, usando de uma mentira diabólica, permitiu que cometessem um sacrilégio sangrento, mesmo que a própria Escritura tenha silenciado sobre seu modo de ser. Mas, como está escrito, que ele não possuía um coração reto diante de Deus, de que lhe serviu receber a recompensa passageira de um reino temporal como prêmio por sua obediência em exterminar completamente a casa de Acabe, pela qual mostrou um enorme desejo de dominar. Portanto, irmão, rogo-te que defendas a verdadeira doutrina dos mártires, e te convido a que não sejas doutor da mentira, mas defensor da verdade diante dos mentirosos. Presta atenção às minhas palavras, pelas quais recomendo fortemente que descubras quão cuidadosamente deves fugir dessa posição da qual me falas, para descobrir, corrigir ou evitar os hereges, cujo zelo é certamente louvável, mas a doutrina é incauta e imprudente. Quarto, a mentira do católico é mais grave que a do herege. Existem muitos tipos de mentiras, mas a todos devemos condenar sem distinção, uma vez que não há mentira que não seja contrária à verdade, pois assim como a luz e as trevas, a piedade e a impiedade, a bondade e a maldade, o pecado e a retação, a sanidade e a demência, a vida e a morte são completamente opostas entre si, assim também acontece com a verdade e a mentira. Portanto, quanto mais amamos a verdade, tanto mais devemos odiar a mentira. Contudo, existem certas mentiras que, embora ditas com a intenção de enganar, em nada prejudicam a quem nelas acredita, ainda que sejam danosas para quem as diz. Por exemplo, se o irmão e servo de Deus, Froto, tivesse te enganado nas coisas que te disse, longe de mim pensar assim, certamente teria prejudicado a si mesmo, não a ti, ainda que tu tivesses acreditado, sem nenhuma maldade em seu testemunho. Porque se essas coisas aconteceram dessa forma ou não, se acredita que aconteceu assim, ainda que não tivesse acontecido, nada disso deve ser considerado como contrário à regra da verdade ou à doutrina da salvação eterna. Pois se alguém está mentindo em relação à doutrina de Cristo, de forma a de quem nele crê venha a tornar-se um herege, quanto mais grave é a culpa de quem mente, mais miserável é aquele que nele crê. Vê, pois, quão grave se torna o pecado quando mentimos contra a doutrina de Cristo, pois matamos a alma daquele que acredita em nós. Assim, sobre o pretexto de atrair os inimigos dessa doutrina para a verdade, acabamos por nos aproximar dela
e ao conquistar os mentirosos mentindo, lhe ensinamos uma forma mais grave de mentir. Pois uma coisa é o que eles dizem quando mentem, e outra quando estão equivocados. Porque quando ensinam sua heresia, dizem coisas sobre as quais estão enganados. Mas quando dizem sentir o que não sentem, ou não sentir o que sentem, estão proferindo mentiras. Se alguém acreditar neles, ainda que não descubra sua face, não perecerá por isso. Pois ninguém abandona a fé católica por acreditar ser católico um herege que mente, proferindo dogmas católicos. E, portanto, não cometem nenhum mal, pois se ele se engana acerca do pensamento deste homem, que se encontra velando, não sendo possível conhecê-lo, e não a respeito de sua fé em Deus, que deve conservar íntegra. Apesar disso, quando ensinam sua heresia, os que neles creem e a julgam verdadeira se tornam participantes do seu erro e de sua condenação. Ou seja, quando eles ensinam sua heresia, aqueles que são enganados e acreditam em sua falácia, cometem erro mortal e por isso perecerão. Mas nós, quando pregamos os dogmas católicos, em que temos a verdadeira fé, então quem crê se encontrará ainda que esteja perdido. Por outro lado, quando os priscilistas, para ocultar seu veneno, fingem ser um de nós, e algum católico acredita nele, este permanecerá fiel católico, ainda que eles permaneçam priscilianistas. Mas ao contrário, se para denunciá-lo nos fingimos priscilianistas e aprovamos seus dogmas como se fossem os nossos, e alguém acredita nisso, permanecerá conosco ou se perderá com eles. O que acontecerá depois, quando chegar a hora de libertá-los e finalmente dizer-lhe a verdade, isto é, que foram enganados por nossas mentiras? Será que estarão dispostos a ouvir os ensinamentos de uma pessoa que já lhe mentiu anteriormente? Quem saberá ao certo? Disso tudo, o que se deduz é que é mais pernicioso, ou para ser mais gentil com o termo, é mais perigoso para o católico mentir para converter os hereges do que para os hereges mentir para escapar dos católicos. Com efeito, quem acredita no católico que mente para convencer as pessoas, ou tornar-se herético ou confirmar sua heresia, ao passo que aquele que acredita nos hereges, que mentem para escapar, não deixa de ser católico. Para que isso fique ainda mais claro, vamos propor alguns exemplos extraídos dos mesmos textos que tu enviastes para eu ler. Quinto ponto, um exemplo. Eis que colocamos ante nossos olhos um espião habilidoso que se aproxima de um homem, suspeito de ser priscilianista, e começa a elogiar falsamente o bispo de Citínio, seja porque eu tenha conhecido em vida ou apenas ouvido falar dele. Isso parece ser algo aceitável, porque se supõe ter sido católico, pois se arrependeu dos seus erros. Depois, prosseguindo na arte de mentir, evoca com reverência Prisciliano, homem perverso e execrável, condenado por seus hediondos crimes e pecados. Com essa venerável evocação, são montanhas poderosas armadilhas, pois se o ouvinte não for um priscilianista convicto, será convencido para tal por essa pregação. Então, prosseguindo com seu discurso, o espião agora dirá que tem piedade daqueles que o autor das trevas envolveu em erros tão hediondos que os fez esquecer a dignidade de sua alma e a clareza de sua linhagem divina. Em seguida, discorrerá sobre o livro de Dixitio, intitulado, que traz esse nome, Libra, devido ao fato de que contém 12 questões como se fosse 12 onças. Então, fará grandes elogios a esse livro que contém horríveis blasfêmias, mas que para ele é muito valioso do que muitos milhares de libras de ouro. E assim, essa artimanha acaba matando a alma do crente, ou se a mesma já estiver morta, será introduzida e enterrada no mais profundo poço da morte. Mas poderá dizer, ela logo será libertada. E se isso não acontecer, seja por algum obstáculo que ocorra e o impeça de concluir esse projeto, seja pela obstinação da mente do herege de negar, pelo menos em parte, aquilo que tinha começado a professar. Principalmente se o herético descobrir que foi enganado por um desconhecido, ele tentará com toda a sua astúcia ocultar o que sente através de mentiras, sobretudo quando obteve a certeza de que isso pode ser feito sem culpa, dado o exemplo de ser seu tentador. E então a esse homem que acha que pode salvar a verdade através da mentira, como podemos culpá-lo e condená-lo por aquilo que temos lhe ensinado? Sexto tópico. Seguir o método dos hereges é distanciar-se da verdade. Nos resta, portanto, condenar sem hesitação e com piedade sincera
A falsidade com que os priscianistas, em sua nefasta heresia, pensam sobre Deus, sobre a alma, sobre o corpo e sobre outros assuntos. Dessa forma, em relação ao fato de que se possa mentir para esconder a verdade, seria um dogma comum para nós e para eles. E isso é um mal tão grande que mesmo essa nossa tentativa de vencê-los e convertê-los por meio de mentiras, não haveria ganhos os pudesse compensá-lo tal dano, e assim, na tentativa de corrigi-los, acabaríamos nos tornando como eles. Com isso, por meio dessa mentira, assim como eles foram em parte corrigidos, seremos nós também em parte corrompidos, uma vez que não houve correção quanto ao que eles pensam, ou seja, ao fato de que se possa mentir em favor da verdade, pois aprendemos e ensinamos a mesma coisa. É necessário mostrar isso para eles, para que assim possamos corrigi-los. Só que nesse caso, nós não corrigimos esse erro. Isso devido ao fato de que não arrancamos dele esse pensamento equivocado de que é possível encobrir a verdade, mas ao contrário, nos enganamos a nós mesmos ao buscá-los por meio desse mesmo artifício. Além disso, nunca podemos conhecer a sinceridade da conversão daqueles aos quais mentimos quando estamos pervertidos, pois acaso não irão fazer, uma vez apanhados, o que a eles fizemos para apanhá-los, não só porque estavam acostumados a usar dessa artimanha, mas porque a encontraram entre nós quando aqui chegaram? Sétimo ponto. Uma única mentira arruína a fé de outras pessoas. E o que é mais lamentável nisso tudo é que eles já eram tidos quase como que fazendo parte dos nossos, mas agora já não conseguem encontrar nenhum motivo para acreditar, pois surge a suspeita de que ao expormos o dogma católico, recorremos à mentira para ocultar não sei que outras coisas que consideramos como verdade. Certamente, tais suspeitos diriam que isso foi feito apenas para eles que fossem apanhados. Assim, o que responderás quando eles te disserem: como podemos saber se não estás usando desse artifício agora para não ser pegos por nós? Ou quem será persuadido de que um homem minta para ganhar outro e não minta para ser apanhado? Percebes até onde podes ir este mal? Pois não só nos torna suspeitos perante eles e eles para conosco, mas faz com que cada irmão, não sem razão, suspeita um do outro. E assim, enquanto você recorre à mentira para ensinar a fé, obtém o contrário, isto é, que não se tem mais fé em ninguém. Além disso, se mentir é falar contra Deus, que mal mais grave poderemos encontrar que uma mentira? Não se trata assim de um mal tão ímpio que devemos evitá-lo acima de tudo? Tópico 8. É pior um católico que nega sua fé do que um herege que nega sua heresia. Agora advirto que em nossa comparação é mais tolerável a mentira dos priscilianistas, que não sabem que falam falsamente, do que nossas mentiras com as quais pensamos livrar-nos das falsidades em que caíram por engano. Os priscilianistas dizem que a alma é parte de Deus e sua mesma substância e natureza. Essa é uma grande e detestável blasfêmia, pois disso se segue que a natureza de Deus pode ser aprisionada, iludida, equivocada, perturbada, manchada, danificada e torturada. Se, portanto, o mesmo é dito por quem, por meio de mentiras, deseja libertar o priscilianista de tal grande erro, vejamos então qual a diferença entre esses dois tipos de blasfêmia. Muitos dizem: o priscilianista acredita no que profere, mas o católico afirma sem acreditar. O primeiro blasfema sem saber, mas o segundo sabendo. Um se volta contra a ciência, outro contra a consciência. O priscilianista detém a cegueira da falsa percepção, mas pelo menos traz consigo o desejo de dizer a verdade, enquanto o católico vê a verdade em seu interior, mas mente voluntariamente. No entanto, podes retrucar: o primeiro ensina isso para tornar os homens partícipes de seu erro e loucura, enquanto o católico faz para libertar os homens desse erro e loucura. Já mostramos anteriormente o quanto é prejudicial acreditar que se possa retirar algum proveito disso. No entanto, se ponderamos sobre esses dois males apresentados, uma vez que os bens futuros que os católicos com a conversão dos hereges são incertos, perguntamos: quem peca mais gravemente? O que engana o outro homem conscientemente ou o que blasfema contra Deus conscientemente? Certamente qualquer pessoa que, com piedosa solicitude, antepõe Deus ao homem, sabe qual é o caso mais grave. Além disso, se temos que blasfemar contra Deus para que os homens possam louvá-lo, sem dúvida alguma nossa doutrina e nosso exemplo ensinam aos homens
não só a louvar a Deus, mas também a blasfemar contra ele. Porque, se nos empenharmos em atrair os homens para louvar a Deus por meio de blasfêmias, e se de fato conseguimos, não só aprendam a elogiar, mas também a blasfemar contra ele. E este é o benefício que lhe fazemos, libertá-los da heresia para blasfemar não por ignorância, mas com conhecimento de causa. Pois enquanto o apóstolo exorta os homens, inclusive o próprio Satanás, para que aprendam a não blasfemar, nós tentamos libertar os homens de Satanás para que aprendam a blasfemar não por ignorância, mas com consciência. E assim nós, seus mestres, nos aproximamos desta grande ruína, uma vez que para conquistar os hereges, nos tornamos antes blasfemadores de Deus. Isso é o que temos por certo, quanto à intenção de instruí-los na verdade e assim libertá-los do erro. Esse assunto é completamente incerto. Tópico 9. Se o católico mente, torna-se pior que o priscilianista, posto que ensinamos os nossos a blasfemar contra Deus, para que os priscilianistas acreditem em nós, vejamos quantos males eles dizem quando mentem, para que nós creiamos nele. Eles excomungam o prisciliano e até o amaldiçoam, assim como fazemos. Dizem que a alma é uma criatura de Deus e não a parte dele. Abominam os falsos mártires dos priscilianistas, exaltam com grande elogio os bispos católicos que desmascararam, combateram e esmagaram essa heresia e muitas outras desse tipo. Pois bem, nesse caso dizem coisas verdadeiras quando mentem, não que a verdade possa ser simultaneamente verdadeira e falsa, mas em certo sentido mentem e noutro dizem a verdade. Com isso eles mentem quando dizem que pertencem aos nossos e expressam a verdadeira quando falam sobre a fé católica. E, portanto, para eles não sejam descobertos como os priscilianistas, falam de maneira mentirosa a verdade, mas nós, para que possamos conquistá-los, não só falamos fingidamente, para que acreditem que pertencemos a eles, mas dizemos coisas falsas para que sabemos que fazem parte de seus erros. E assim, quando querem parecer estar do nosso lado, dizem algo em parte falso, em parte verdadeiro. Logo, é falso que façam parte dos nossos, mas é verdade que a alma não é parte de Deus. Todavia, quanto a nós, quando queremos que pensem que pertencemos a eles, dizemos duas coisas falsas. Uma, que somos priscilianistas, e outra, que a alma é parte de Deus. Assim, eles, quando se escondem, não blasfemam, mas louvam a Deus. E quando não se escondem, mas revelam sua doutrina, não sabem que blasfemam. Então, se algum dia se converterem à fé católica, podem se confortar, dentre outras coisas, naquilo que disse o apóstolo. Primeiro fui blasfemo, mas obtive misericórdia de Deus, porque não sabia o que fazia. Nós, ao contrário, para que se abram para nós, os enganamos com a mentira que acreditamos ser justa, e a fim de ganhá-los e atraí-los, confessamos abertamente pertencer aos blasfemadores priscilianistas, e assim para que creiam em nós, blasfemamos sem a desculpa de fazê-lo por ignorância, porque quando o católico blasfema, porque quer que se passe por herege, ele nunca pode dizer que não sabia o que fazia. 10º ponto. Renegar Cristo de mentira é renegá-lo de fato. Nesses casos, irmão Consêncio, devemos sempre nos lembrar com temor dessas palavras. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Acaso não nega Cristo diante dos homens? Aquele que o nega perante os priscilianistas, a fim de desmascará-los e subjugá-los por meio de uma mentira blasfema? E quem duvida diz-me, por obséquio, que Cristo seja negado quando se diz que ele não é que realmente é, e é ao contrário, se afirma aquilo em que os priscilianistas acreditam? 11º. Objeções e respostas. Mas me dirás, esta é a única maneira de desmascarar os lobos, vestidos com pele de cordeiro, que de seus esconderijos assolam o rebanho do Senhor? Agora diz-me como os priscilianos se tornaram conhecidos antes dessa caçada baseada em mentiras, como se penetrou no covil do próprio fundador, este certamente mais astuto e, portanto, mais protegido. Quantos foram capazes de aceitar a misericórdia da igreja, tantos confessos e condenados, e um número quase incontável de convertidos, e outros ainda em processo de conversão? O Senhor, quando usa de sua misericórdia, oferece muitos caminhos para que possamos encontrá-lo, dois dos quais são mais felizes que os outros, aqueles no quais se encontram as pessoas que desejam e que desejaram se afastar, e o outro cujas pessoas se afastaram,
mas depois se mostraram arrependidos e retornaram em ambos os casos, denunciam seus sedutores. Assim, tornam-se mais destruímos seu erro pernicioso, não os apanhados com mentiras, mas com discursos verdadeiros. Por isso deves dedicar-te a escrever obras desse tipo, já que o Senhor te conferiu o dom para isso. Esses salutantes escritos, pelas quais se destrói a insana perversidade dos priscilianistas, devem ser difundidos cada vez mais entre todos os católicos, pelos bispos que falam com o povo, ou pelos estudiosos inflamados pelo zelo divino. Estas serão as armadilhas santas que verdadeiramente apanharão os priscilianistas, sem o recurso de mentiras, pois vencidos desta forma, eles confessarão espontaneamente o seu erro e corrigirão gentilmente os seguidores conhecidos de suas maléficas seitas e, movidos pela misericórdia divina, o trarão até nós. E se por acaso tiveres vergonha de confessar as tramóias de suas frequentes mentiras, então serão curados pela mão oculta e misericórdia de Deus. Ponto 12. Contra a mentira, usem-se o amor e as armas da verdade. Talvez repliques, porém mais facilmente penetramos em seus esconderijos, se fingirmos ser o que eles são. Se isso fosse lícito e o apropriado, Cristo teria recomendado suas ovelhas para que, vestidas com pele de lobo, se misturassem entre eles, para poder descobri-los através da arte e das falácias, mas não lhe disse isso, mas mesmo quando previu que as iria enviar para o meio de lobos. Mas me dirás, não precisávamos procurá-los, pois estavam muito às claras, mas não era necessário apenas suportar suas cruéis mordidas. E o que aconteceu em relação aos tempos vindouros anunciados nas Escrituras, quando o Cristo previu que teríamos anunciado e lobos vorazes vestidos em peles de cordeiro? Não havia espaço naquele momento para dar esse conselho e dizer, e vós, para desmarcá-los, vesti-los em pele de lobo, mas interiormente permanecer como ovelhas? Não, ele não falou isso, mas como que profetizando afirmou, muitos virão até vós vestidos em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Ele não acrescentou, com suas mentiras o descobrireis, mas sim por seus frutos. A mentira deve ser evitada pela verdade, conquistada pela verdade e aniquilada pela verdade. Longe de nós superar as blasfêmias dos ignorantes, blasfemando conscientemente. Longe de nós evitar os pecados cometendo falácias, pois como é que os vamos evitar, se para evitá-los acabamos por fazê-los? Se para descobrir o que blasfema conscientemente, blasfemamos conscientemente, é muito pior o que eu faço do que aquilo que tento corrigir. Se para desmascarar o que negar a Cristo sem saber, nego Cristo sabendo. Se para salvar o inimigo encontro minha ruína, uma vez que para ganhá-lo tenho que perecer. 13º ponto. A fé deve ser professada. Acaso dirás que quem procura desmascarar os priscilianistas dessa maneira, mas não nega Cristo, uma vez que por sua boca ele afirma coisas que não acredita em seu coração? Como se na verdade, como foi dito antes, quando foi dito que com o coração se crê para alcançar a justiça, em vão tenha sido adicionado, e com a boca se confessa para alcançar a salvação. Acaso não guardaram em seu coração a fé em Cristo quase todos aqueles que negaram antes seus perseguidores? E no entanto, exceto aqueles que ressuscitaram pela penitência, todos pereceram exatamente por não confessarem com a boca a sua salvação. Quem seria tão tolo ao ponto de pensar que o apóstolo Pedro sentiu no coração que disse com a boca quando negou a Cristo? Certamente naquela negação permaneceu interiormente a verdade, enquanto em seu exterior preferiu a mentira. E se isso não bastar, porque dissolveu com as lágrimas aquilo que tinha falado com a boca, se bastaria para a sua salvação, o que acreditava de coração. Porque então dizemos a verdade em seu coração, puniu com lágrimas tão amargas uma mentira que disse com a boca? Porque se sentiu imensamente culpado por não ter confessado com sua boca a verdade que acreditava em seu coração tão necessária para a sua salvação? 14º ponto. A verdade deve estar dentro e fora. Portanto, sobre aquilo que está escrito, o que diz a verdade em seu coração, não deve ser interpretado como se enquanto se mantém a verdade no coração, pode-se dizer mentira com a boca. Mas foi por essa razão que foi dito. É possível falar com a boca uma verdade, e esta não nos servir de nada, pois quem fala essa verdade apenas pela boca, e não a sente em seu coração é como se não acreditasse no que diz. Esse é o caso dos hereges, especialmente dos priscilianistas que certamente não acreditam na verdade católica,
mas falam de modo a nos fazer acreditar que são dos nossos. Eles dizem a verdade com a boca, mas não em seu coração, e assim devem ser diferenciados daqueles sobre os quais foi dito. Eles dizem a verdade em seu coração. O católico deve ter essa verdade em seu coração, porque assim ele acredita e deve dizer-lhe com sua boca, para que assim comece a praticá-la. E portanto não deve dizer nenhuma falsidade contra ela, nem em seu coração, nem em seus lábios, de modo que creia em seu coração para justificá-la, e assim com sua boca a confesse para sua salvação. Pois no mesmo salmo em que diz, o que disse a verdade no seu coração, foi adicionado imediatamente. Não teve engano em sua língua. 15º ponto. A necessidade do discernimento. E quanto ao que diz o apóstolo, renunciando a toda mentira, cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros um dos outros. Não pode ser entendido como se fosse permitido falar mentira com aqueles que ainda não são membros do corpo de Cristo conosco, mas isso foi dito para que cada um de nós considere os que ainda não são membros do corpo de Cristo como se fossem, mesmo que ainda não sejam. Isso o Senhor nos mostrou como exemplo quando disse que o samaritano, o estrangeiro, se fez próximo daquele ao qual mostrou sua misericórdia. Assim também devemos ter por próximo e não por estranho todo aquele com quem convivermos, para que estes não permaneçam estranhos para nós. E se lhe ocultamos alguma verdade, é porque ainda não foi feito participante de nossa fé e de nosso sacramento. No entanto, nem por isso se deve dizer-lhe coisas falsas. 16º ponto. Houve também no tempo dos apóstolos alguns que não pregavam a verdade com veracidade, isto é, com espírito sincero. Sobre estes disse o apóstolo que não anunciaram a Cristo com pureza de coração, mas por inveja e contenda. Mesmo assim, alguns foram tolerados ao anunciarem a verdade com espírito dissimulado, mas nunca se elogiou ninguém por anunciar com reta intenção a mentira. Finalmente, disse o apóstolo, que Cristo seja anunciado, seja por pretexto, seja por verdade. Mas de modo algum disse que Cristo seja proclamado, mesmo que tenhamos que começar negando. 17º ponto. Nunca se admita a mentira, nem a bem intencionada. Assim, há muitas maneiras de descobrir hereges escondidos entre nós, sem ultrajar a fé católica ou aprovar a impiedade herética. Mas, se não for possível retirar esses ímpios hereges de suas tocas, a não ser desviando nossa língua do reto caminho da verdade católica, seria mais tolerável que permanecessem ocultos onde estão, pois mentir seria um ato precipitado de nossa parte. Seria mais tolerável deixar as raposas solteiradas em suas tocas que permitir aos caçadores persegui-las e cair no poço de blasfêmia. Seria mais tolerável que a perfídia dos priscilianistas permanecessem encobertas sobre o véu da verdade, que permitir que os católicos renunciem à sua fé para não submetê-la aos elogios mentirosos dos priscilianistas. Porque, se de fato eram justas as blasfêmias mentirosas pelo fato de serem proferidas com a boa intenção de descobrir os hereges ocultos, também poderiam ser castos os adúlteros cometidos com o mesmo intuito. E o que dizer então se uma das numerosas mulheres priscilianistas lançasse os olhos sobre um José católico, lhe prometendo descobrir o esconderijo dos membros de sua seita se ele a tornasse em adultério, e estando certo de que se aceitasse ela cumpriria o que prometeu, devemos considerar se esse crime de adultério deva ser cometido, ou devemos entender que de forma alguma esse preço deve ser pago em troca desse tipo de recompensa? Então, por que não nos permitimos encontrar hereges e capturá-los, oferecendo o corpo ao adultério, mas acreditamos que estamos autorizados a fazê-lo, permitindo que a boca se prostitua com blasfêmia? Ou será lícito defender pelo mesmo motivo ambas as coisas, de modo que sejam justificadas pelo fato de serem usadas para deter os injustos? Ou se a sã doutrina nos proíbe ter relações corporais com mulheres indecentes, isso se considera o espírito, ainda que seja para descobrir hereges, ela também nos proíbe professar para este mesmo propósito, não apenas de coração, mas também com a boca uma heresia impura, o blasfemar a casta religião católica. Pois a soberania da alma, a qual deve estar sujeito todo movimento inferior do homem, sofre um grave insulto quando o homem não faz o que deve, seja com palavras ou com algum dos seus membros. Além disso, o que se faz na palavra se faz também com o membro, porque a língua é um membro com a qual se faz a palavra, e nenhum dos nossos membros realiza qualquer ato sem antes não for concedido no coração. Ou melhor,
no interior do pensamento, por meio do seu consentimento, se dá o que se realiza no exterior, nos seus membros. Portanto, nenhuma alma está absolvida ao realizar um ato como este, ou seja, mentir alegando que esse ato não provém do coração, uma vez que isso não aconteceria se a alma não decidisse fazê-lo. 18º ponto. A mentira, um mal em si, não pode ser boa. Certamente interessa muito saber a causa, a finalidade e a intenção com que algo seja feito. Mas para aquilo que é um pecado em si mesmo não pode haver causa boa, nem finalidade boa, nenhuma aparente ou suposta reta intenção que possa justificá-lo. Já as obras humanas, que não são por si mesmas pecaminosas, serão boas ou más, de acordo com as causas de cada uma. Por exemplo, dar comida aos pobres é uma boa obra, se realizada com misericórdia e reta intenção. Assim como a união conjugal, quando realiza para gerar filhos, e com boa fé de regenerá-los pelo batismo. Essas obras e outras do mesmo teor são boas ou más conforme as suas causas, pois nessas mesmas obras pode haver causas más e se converterem em pecados. Por exemplo, quando se dá comida aos pobres por vanglória, ou quando por pura lascívia se une o homem à sua mulher, ou quando não gera filhos para oferecer-os a Deus, mas ao diabo. Mas quando as mesmas obras são pecados em si mesmo, tais são assaltos, estupros, blasfêmia e outras do mesmo teor, quem dirá que se possa cometer esses pecados, tendo como fim uma causa boa, de modo que não sejam pecados, ou, o que é mais absurdo, que sejam pecados justos? Quem se atreverá em dizer que para ter o que dar aos pobres, roubaremos os ricos, ou diremos falsos testemunhos, especialmente se isso não prejudicar os inocentes, mas que assim livraremos os culpados da sentença dos juízes? Assim, dois bens se seguem desse comércio de mentiras: conseguir dinheiro para alimentar os necessitados e enganar o juiz para que não castigue a um homem. Da mesma forma, porque não poderemos falsificar testemunhos verdadeiros e inventar outros tantos, para que as heranças e legados não caiam em mãos indignas, que não façam nenhum bem, senão que os danos daqueles que alimentam os famintos, vestem os nus, acolhem os peregrinos e constroem igrejas? Por que não fazer aqueles males para que venham estes bens, uma vez que por estes bens aqueles deixam de ser males? E além disso, se algumas mulheres indecentes e ricas estiverem dispostas até mesmo a pagar seus amantes sedutores, por que não deveria usar esses artes e essas partes um homem misericordioso, quando as vai dedicar a uma boa causa, como adquirir bens para fazer chegar aos indigentes? Isto sim tem a ver com o que diz o apóstolo: aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe com sua própria mão, fazendo o que é bom, e assim terá o que distribuir com os pobres. Então, pois não só o mesmo roubo, mas também o falso testemunho, o adultério e toda obra má já não serão mal, mas um bem, pois se fez com a intenção de ter com que fazer o bem. Quem poderá afirmar essas coisas senão aqueles que pretendem subverter os assuntos, as leis e a moralidade humana? Que delito mais criminoso, que pecado mais infame, que sacrilégio mais ímpio que não se pode declarar bom e justo, não só com impunidade, mas como uma ação gloriosa, de modo que ao perpetuá-lo não só não se deve temer qualquer punição, mas esperar um prêmio, se uma vez concordamos que todas as más ações dos homens não são uma questão do que é feito, mas do propósito com a qual isso é feito. Então, qualquer ato inspirado por um bom motivo não se pode ser julgado um ato mau, pois se merecidamente a justiça pune o ladrão, mesmo que tenha dito e mostrado que roubou os bens supérfluos dos ricos para a alimentação necessária dos pobres, se merecidamente pune o falsário, ainda que tenha afirmado que corrompeu o testamento alheio, para fazer herdeiro aquele que haveria de dar abundante esmola, e não aos que não teriam de fazer nenhuma, se merecidamente pune o adultério, ainda que prove que cometeu adultério por misericórdia. Por exemplo, salvar o homem da morte e, por último, para nos aproximarmos ainda mais do assunto em questão, se merecidamente se castiga aquele que, consciente de sua torpeza, cometeu um adultério com qualquer mulher dos priscilianistas, com a finalidade de descobrir o seu esconderijo, te rogo, portanto, que, como diz o apóstolo, não ofereça vossos membros como instrumento de injustiça para o pecado. Portanto, não podemos oferecer nem mãos, nem as genitálias, ou qualquer outro membro a qualquer ação pecaminosa para descobrir os priscilianistas. O que nos tem feito nossa língua, nossa boca, nossa voz, para que a ofertemos como armas de pecado
e de um pecado tão grande como é blasfemar contra Deus conscientemente, para capturar os priscilianistas e nos livrarmos de suas blasfêmias inconsistentes. 19º ponto. Pecados leves e graves. Talvez alguém dirá, então podemos comparar aquele ladrão comum e aquele que rouba com a intenção de fazer obras de misericórdia? Quem diria isso? No entanto, um não é considerado bom porque o outro é pior. Pior é roubar por ganância que roubar por misericórdia. Mas se todo roubo é um pecado, temos de nos abster de todo tipo de roubo. Quem se atreverá a dizer que um é pecado e outro não? Pois uma coisa é o pecado mortal e outra o pecado venial. Por enquanto, a questão é saber se foi feito isso ou aquilo, ou seja, se houve ou não pecado, e não quem pecará de forma mais leve ou a mais grave. Porquanto a lei também pune mais levemente os furtos do que os crimes de luxúria. No entanto, ambos são pecados, ainda que um seja mais grave e o outro mais leve. Desse modo, é mais leve o roubo pela ganância que o adultério com a intenção de socorrer alguém. De forma que, seguindo a sua própria espécie, esses pecados tornam-se mais leves do que outros do mesmo gênero, que parecem ser cometidos com boa intenção, ainda que talvez estes, em comparação com os outros tipos, pareçam ser mais graves do que leves. Assim, é mais grave roubar por ganância do que por misericórdia. Da mesma forma, cometer adultério por luxúria do que misericórdia. E ainda mais grave adulterar por misericórdia que roubar por ganância. Mas agora, não interessa o que é mais leve ou o que é mais grave, mas que coisas são pecados e quais não são. Ninguém, pois, pode dizer se deve pecar quando se sabe que isso é um pecado, mas pode dizer que se deve perdoar ou não quando se ter cometido o pecado desta ou daquela outra maneira.